Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós hoje temos a honra aqui de contar com a presença da doutora Silvia Rossi. Ela, ó, eu me arrepiei aqui, gente, sabe? Quando eu me arrepio, vocês sabem que é um convidado muito especial. A doutora Rossi, ela ainda é uma das referências mais importantes do nosso Estado em relação ao combate à AIDS. Para você terem uma ideia, ela vai falar mais aqui no nosso conteúdo, mas aqui em off ela já comentou comigo que ela está desde o começo, ela está desde o primeiro caso, ela está desde quando não tinha remédio. Então, a gente vai vir desde lá e chegar na situação da AIDS no Brasil hoje. Doutora, boa tarde. Que bom que Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra. Doutora, nós devemos ter, eu sei que sai amanhã o boletim, porque, gente, amanhã é o Dia Internacional, né, de luta de combate à AIDS, mas nós aqui na live estamos nos adiantando, falando um dia antes. Então, a doutora vai falar em dados aproximados. Mas, assim, eu levantei até 2019, em torno de 900 casos. Não sei se tem alguma coisa a mais que a senhora tem. Quantos casos ao total de AIDS no Brasil em 2020, aproximadamente, doutora? No Brasil, nós estamos perto de 1 milhão de casos, mas não sei te precisar exato, justamente, primeiro porque os dados foram ficando incompletos por causa da epidemia da Tá. Covid-19, né? E Uhum. segundo, porque para marcar o dia, né, de combate, de solidariedade, as pessoas com HIV/AIDS, eles deixam para soltar todos os boletins amanhã, tanto Certo. do Brasil quanto do Do mundo e o mundo. de Curitiba, mas é fácil as pessoas depois procurarem Ah, sim, até na eu posso internet me atualizar aqui amanhã, mas os números exatos. deve estar Exato. perto de 1 milhão, porque os dados de um ano atrás, então de 910, 920, um ano depois, Exatamente, estavam. exato. Em Curitiba, eu sei que tem em torno de 18 mil HIV e AIDS, porque hoje em dia você, já há alguns anos, se notifica o portador do HIV, não só a pessoa que tem AIDS. Tá. E, atualmente, uma preocupação nossa, que sempre foi o diagnóstico tardio, isto é, a pessoa fazer o diagnóstico já estando doente, isso hoje em dia tem melhorado, tanto que a proporção atual que o pessoal da epidemiologia do município de Curitiba me passou foi que nós temos 3 notificações para casos de HIV para uma de AIDS. Então, está se fazendo mais diagnóstico precoce e aí evitando que as pessoas adoeçam. Que bom. Doutora, eu tenho um dado aqui, né, para a senhora que atravessou todo esse período, né, que é uma referência, que a história da AIDS no Brasil, a forma como ela evoluiu, ela foi muito importante uma ação do governo em 96, em 1996, né, que estamos aqui em 2020, que foi quando se tornou o tratamento passou a ser gratuito. Segundo alguns especialistas, foi a diferença para o Brasil hoje não ter uma explosão de milhões de pessoas no país com a doença. Como a senhora avaliou, né, ou avalia, essa atitude do Brasil de tornar gratuito o tratamento? Não, isso foi importantíssimo, né? Um divisor de águas, porque aí, a partir desse momento, as pessoas têm acesso ao tratamento. Na verdade, nós passamos a ter remédios gratuitamente a partir de 91. Nós começamos, o primeiro que chegou foi o AZT, né, tão famoso, mas a partir de 96 nós tivemos uma lei específica que o tratamento, englobando tudo, consultas, exames laboratoriais e medicação para o paciente com HIV/AIDS, o tratamento é totalmente gratuito, bancado pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, essa lei ajuda muito, porque é uma lei específica, então todos os avanços e oportunidades que nós temos de tratar melhor ficam ao nosso alcance e ao alcance dos pacientes. Doutora, quero fazer uma pergunta bem técnica agora. Analisando aqui, lendo alguns artigos para essa entrevista, eu percebo, eu pesquisei lá no UniAIDS, né? UnoAIDS,
E é muita reclamação em torno da invisibilidade da doença, né? Como ela não é como no tempo que ela estava começando a trabalhar, ou até, digamos, uns 7, 8 anos para trás. O vírus ficou menos letal ou nós estamos sem informações, doutora? O vírus, até não existe um estudo, né, cabal sobre isso, mas ele deve ter ficado menos letal, porque à medida que um vírus é muito letal, ele não consegue ser transmitido, porque o hospedeiro morre e não consegue transmitir a doença. Agora, a invisibilidade é o contrário, porque o tratamento hoje em dia é eficaz, então as pessoas não adoecem, elas são portadoras do vírus, têm que tomar o remédio para mantê-lo sob controle, para que ele não, né, cause a doença. Então fica parecendo que está tudo bem e as pessoas esquecem que o vírus está presente, que continua sendo transmitido. Então, essa é uma luta, vamos dizer assim, para conscientizar a população que o vírus continua, que a transmissão existe, que não dá para brincar, vamos dizer assim. E, infelizmente, a gente ouve de muitos pacientes que as pessoas perdem o medo da AIDS justamente porque tem um tratamento eficaz e se a pessoa fizer esse tratamento, ela não vai morrer de AIDS. Então, eles descuidam da prevenção. Uma vacina, a senhora que é uma infectologista, a senhora acha que isso é impossível acontecer, pelo menos num curto espaço de tempo? Num curto espaço, sim, mas esperamos todos que ela aconteça, né? A grande dificuldade é a capacidade de mutação do HIV, né? Tem vários subtipos e ele muda, né? Sofre mutações com frequência, mas vai acontecer. Há Só que ainda estudos, né? demora. Ainda demora, pode. Não se abandonou, digamos, Não, continua sendo pesquisada. Aqui mesmo em Curitiba vai ter início uma pesquisa com vacina contra o HIV. Daqui a pouco eles vão estar, né, chamando pessoas para participarem dessa pesquisa, então não parou em absoluto. Doutora, não tem como falar com a senhora, não fazer aqui uma análise, né? Uma comparação entre Covid-19 e AIDS no Brasil. Lendo essa pesquisa, eu percebi que o Brasil foi muito elogiado, né? Porque quando ele começou a fazer essa entrega gratuita e facilitar esse acesso, ele reduziu a contaminação. Não é o que acontece agora no Brasil, não é um exemplo em relação à contenção da pandemia do Covid-19. Com a senhora que enfrentou uma grande crise, né? Um combate, a senhora estava lá desde o início, quando a AIDS apareceu. Como a senhora analisa, com toda a sua experiência, a forma de enfrentamento no Brasil, eu falo do ponto de vista técnico, eu falo do ponto de vista de um Ministério da Saúde, da Organização dos Estados também, como é que a senhora vê essa forma do Brasil enfrentar essa doença agora, o coronavírus? Olha, o Brasil está num momento tão confuso que não dá para misturar as ações dos municípios com as dos estados e menos ainda com a do governo federal. Então, nós temos municípios que fazem o que deve ser feito, isto é, não escondem os dados, proporcionam acesso às informações e procuram, dentro do possível, fazer diagnóstico, fazer acompanhamento dos casos, regular os leitos, né, havendo a necessidade, porque a necessidade, vamos dizer assim, da população face à pandemia e a necessidade das pessoas de continuarem vivendo, e para isso elas precisam ter um emprego, né? Precisam ter trabalho, não tem como. Esse equilíbrio é muito delicado. O governo estadual também procura fazer isso, né? Mas no governo federal nós temos uma total negação, né? Então a gente vê notícias que estão testes caríssimos, vão perder a validade sem ser usados, indicação de tratamentos que não têm comprovação e enganam as pessoas, sabe? E
uma negação, e você negar não quer dizer que não exista. Uma coisa que eu cito sempre como exemplo, porque eu vi acontecer isso, foi que no início da AIDS, o que acontecia? Não existia um remédio, não se entendia nem direito como é que o vírus fazia. Então, pegou-se remédios que já existiam e tentou-se vários remédios. De todos os remédios tentados, foram inúmeros, só sobrou o AZT. Foi assim que o AZT foi descoberto. Foi por acaso. Vamos tentar dar esse remédio. O AZT deu certo. Ele não foi, ele era um remédio que tinha sido tentado para alguns tipos de câncer, não deu certo e ficou lá numa prateleira. Tentou-se, deu certo. Claro que depois o tratamento evoluiu, mas foi por acaso. A mesma coisa a gente viu acontecer com a Covid. Tentaram vários remédios que já existiam, só que nenhum deles deu certo. Mas as pessoas continuam insistindo que, se tomar o remédio, vai fazer efeito. É muito comum os pacientes me perguntarem: doutora, eu li um trabalho que tal substância inibe o vírus ou elimina o vírus. Eu digo, sim, mas isso é no laboratório, em condições específicas. Para transportar isso para a pessoa, para o ser humano, são vários passos, e nesse caminho se perde 99% das substâncias, seja para que doença for, não é? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, as pessoas ainda ficam... Eu até entendo que é um desespero, que não tem um remédio específico, mas não adianta você usar um remédio que não vai fazer efeito. A senhora deve estar Pode até fazer mal. A cloroquina, que a cloroquina... Cloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, todas essas. Em laboratório, ele inibiu ali, mas isso inibiu numa concentração e numa situação muito diferente da pessoa. Foram feitos... Eu sempre digo que lá no início, em fevereiro, março, tudo bem, as pessoas usassem porque não tinham que usar, mas depois foram aparecendo os trabalhos mostrando que não resolviam. A mesma coisa aconteceu com os remédios da AIDS. De todos os que foram tentados no início, só se achou um que servisse o AZT. Todos os outros, depois, foram elaborados e feitos, vamos dizer assim, com base em como o vírus funcionava, como o vírus se replicava, por que o AZT fez efeito. Descobriu-se que ele era, vamos dizer assim, o irmão gêmeo do nucleosídeo que o vírus usa, só que é um irmão gêmeo mau, né? Era Ruth e Raquel. Então, o AZT era Raquel, o vírus pegava e não conseguia se multiplicar. Aí eles foram descobrindo, ou foram fazendo outras moléculas que eram Ruths e Raquéis, vamos dizer assim, de outros nucleosídeos, né? E foi assim que começou a se elaborar, porque já sabiam o ciclo do vírus. A mesma coisa, a gente tem que ter paciência, vai acontecer com o Covid. Por enquanto, só os remédios que melhoram a situação clínica do paciente, né? Doutora, então, vamos falar agora sobre as vacinas, porque a senhora tem muita experiência a respeito. Nós temos alguns laboratórios, temos aqui o AstraZeneca, nós temos a Moderna, nós temos a Sputnik, nós temos a da Pfizer, devo ter perdido algumas aqui, mas depois você me ajuda. As pessoas às vezes querem realmente negar, né? Porque o negacionismo deixa aparentemente você mais tranquilo, mas eu quero aqui que a gente fique com informação, com realidade, até para que se usem máscaras e que usem muito álcool gel nas mãos. Doutora, essas vacinas que estão falando em 95%, 96% de eficácia, vocês que são da área, serão confiáveis? São duas perguntas. Se elas são confiáveis, depois a gente vai falar sobre a distribuição delas, porque acho que são dois problemas importantes e distintos. Então, qual é a sua opinião sobre elas? Eu acho que são confiáveis, são de grandes empresas, muitas ligadas a órgãos públicos, né, de governo. Aqui no Brasil tem uma ligada da vacina de Oxford, da AstraZeneca, ligada à Fiocruz, a Coronavac, a Sinovac chinesa, é ligada ao Instituto Butantan, e
outras, a Moderna, por exemplo, é ligada ao Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, elas têm um background, vamos dizer, um estofo muito bom, são empresas sérias. Essa eficácia fantástica, a gente espera que continue na hora que for cair na vida real, que é o que a gente chama, mas elas devem ter uma eficácia boa. Talvez na vida real não chegue a 95%, mas se ela ficar ali pelos 80%, 70%, já está bem bom para uma pandemia. Ótima. Né, para uma pandemia, e eu acho que tem que acreditar e tomar essas vacinas. Né? Sim, todo claro. infectologista é a favor de vacinas, claro. Não tem como não ser. Né? Aqui a gente tem, em Curitiba, a gente tem um grupo grande até de gente que já tomou a vacina da Coronavac, que é de vírus inativado, como a vacina da gripe é vírus inativado. Sim. As vacinas que a gente toma todo ano para a gripe são de vírus inativados. Essa, a dita chinesa, é de vírus inativado. Muitos médicos e profissionais de saúde tomaram, né, pessoal? É uma pesquisa aqui em Curitiba, regida pelo pessoal da infectologia do Hospital de Clínicas, e tem do Centro Médico São Francisco a vacina em um outro laboratório chamado Janssen, que pertence à Johnson & Johnson, que também está fazendo. Esse já pegou população geral, não foram só profissionais de saúde que tomaram. Tá? E a gente espera que todas elas deem bons resultados. Não houve até agora nenhum problema em termos de efeitos colaterais que a pessoa não possa tomar. Então, eu acho que é a nossa esperança, mas até lá, e dependendo de como seja a eficácia da vacina, eu acho que a gente tem que colocar isso. Nós vamos continuar usando máscara quando a gente sair, quando tiver contato com outras pessoas, manter um distanciamento social, evitar aglomerar, lavar muito as mãos, não levar as mãos no rosto, né? Porque olho, nariz, boca, a gente são portas de entrada. E, se não tiver como lavar com água e sabão, usar álcool gel. Eu pergunto isso para os meus pacientes e eles aí concordam, dão risada e concordam. Há quanto tempo não se pega resfriado ou gripe, Gilson? É verdade. É um fato. Por ter esses cuidados. Então, se a gente tiver sempre esses cuidados, claro que ninguém quer ficar trancado dentro de casa o tempo inteiro. Agora, se a gente tiver sempre esses cuidados, a gente vai evitar resfriados, gripes e o coronavírus, né, causando a Covid. Você falou de logística, né? Logística, sim, porque o que a gente tem acompanhado pela imprensa, né? Uma notícia assim que deixa a gente bastante agoniado. Porque tem que ter assim 15 mil voos para poder entregar no mundo, né, a vacina. Que tem algumas vacinas que não podem ficar a menos de 70 graus centígrados. E várias informações que a gente fica preocupado porque não há um planejamento de logística no Brasil, porque é o Ministério Público, perdão, que é o Ministério da Saúde do Brasil que tem que cuidar disso. Então, a gente pensa assim como população, mesmo que haja uma vacina, quando é que eu vou ter acesso a ela? Né? Olha, a logística nossa de vacina é muito boa se eles deixarem o pessoal que está acostumado a fazer isso tocar o barco. Bacana. Porque nós temos uma rede de distribuição de vacina, a gente manda vacina lá para o interior de Roraima, de barco, não sei o quê, conservando a rede de frio, que a gente fala, né, que as vacinas têm que ser conservadas a uma determinada temperatura. Nós temos uma rede excelente, não só dentro do Ministério, como na sociedade, né, o Programa Nacional de Imunizações é muito bom, se deixarem ele trabalhar, se não ficarem inventando a roda. Tá? Se deixarem trabalhar, vai funcionar. Agora, qual é o outro problema? A compra. Qual vacina vai ser comprada? Várias vão ser liberadas, vamos dizer assim, e aí é uma coisa muito técnica. Tem que ver não só a eficácia da vacina, como o preço, porque são para milhões de pessoas, milhões de doses, né? Então o preço conta.
Então, você tem que comparar a eficácia, comparar preço, comparar esse problema da refrigeração, né? É viável? Parece que essa vacina, essas que precisam de uma refrigeração muito baixa, elas podem ficar algum tempo numa temperatura não tão baixa. Então, tudo isso tem que ser comparado para ser viabilizado. Agora, não há país que consiga vacinar todo mundo de uma vez. Claro, é impossível. Impossível pela logística e pela quantidade de doses que os laboratórios têm que produzir. Então, provavelmente, vão ser vacinados primeiro as pessoas que têm mais risco, né? Então, seriam os profissionais de saúde que estão expostos, os profissionais de serviços essenciais, né? Policiais, bombeiros, né? Garis, lixeiros, todo mundo que tem que... Está na linha de São frente, serviços né? obrigatórios, linha de frente, né? Caminhoneiros e por aí vai. Tem um monte de gente, trabalhador de mercado, de açougue, etc. E as populações de maior risco, no caso, geralmente o pessoal idoso que vai ter que tem o risco de ter uma doença mais grave, vai vacinar primeiro, né? Sim. E depois o resto da população. Algumas vacinas são de 2 doses, então ainda complica mais. Mas é aquela história, resolvendo isso, deixa o pessoal do Programa Nacional de Imunizações trabalhar, que vai dar certo. Agora, tem que ter dinheiro não só para comprar vacina, mas, por exemplo, são vacinas injetáveis. Já começaram a comprar? Como é que elas são apresentadas? Já começaram a comprar agulha, álcool, algodão, que está faltando no mercado do agulha? Brasil vários insumos. Exato, os insumos são importantes, tem que começar a pensar nisso tudo. E isso é que dá um pouco de receio, a gente não sabe quem está vendo isso. Quem está né? pensando... Exatamente, doutora, você agora você conseguiu sintetizar o nosso medo, nossa agonia. Quem está vendo isso? Se deixarem o pessoal que já faz continuar fazendo, vai dar certo. Doutora, nossa entrevista foi ótima, do ponto de vista de conhecimento, que a senhora compartilha conosco aqui, assim como também nos deu muita esperança. Acredite que eu, pessoalmente, estou mais tranquila depois de ouvi-la, que se deixar... Sim, de que se deixar o pessoal trabalhar, as coisas vão acontecer, então nós temos apenas que rezar muito para que isso aconteça. Mas me parece que nós temos, além da fé, o STF, né, que ele pode nos ajudar. Tomara. Precisamos, né? Uhum. Doutora, foi um prazer tê-la aqui. Espero que seja só a primeira vez, que agora que a senhora já conhece o caminho, que a senhora venha mais vezes. Tudo bem. A nossa conversa, com certeza. Bem bacana. Prazer foi meu. Espero ter ajudado. Nossa, e muito obrigada. Por nada. Tchau.